Que a paz de Deus ilumine o seu dia e a sua semana. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, curto, mas de uma intensidade brutal. O capítulo 47 do livro de Jeremias. Nossas fontes para essa exploração são uma Bíblia de estudo e o comentário bem detalhado do estudioso Charles H. Dyer. E a nossa missão aqui é tentar entender uma coisa central. Como é que um profeta, ali espremido entre dois impérios gigantescos, conseguiu prever com tanta precisão a aniquilação de uma nação inteira? A resposta, a gente vai ver, está tanto na geopolítica da época quanto numa visão, assim, aterrorizante do juízo divino. Certo? Para começar, a profecia é contra os filisteus. Antes de qualquer coisa, quem eram essas pessoas? Onde a gente os localiza no mapa da história? As fontes falam deles como os povos do mar. É isso? Exatamente. E esse é um ponto-chave para a gente entender todo o resto. O comentário de Dyer ressalta muito isso. Eles não eram nativos daquela região. Acredita-se que vieram de Caftor, que a maioria dos estudiosos hoje identifica como a ilha de Creta. Ah, então eles eram estrangeiros ali. Essencialmente, sim. Eram invasores que se estabeleceram na planície costeira, ao sul de Judá, e se tornaram, assim, o principal adversário de Israel por séculos. Eu fiquei impressionado com a expressão que o Dyer usa para descrever essa relação. Ele fala, um espinho na carne de Israel. Isso diz tudo, né? Diz tudo. Não era uma rivalidade qualquer, distante, era algo constante, doloroso e bem próximo. E como eram essas histórias? Pensa nas histórias mais famosas do Antigo Testamento. A saga de Sansão é uma luta sem fim contra os filisteus. A morte do primeiro rei de Israel, Saul, acontece numa batalha contra eles. E, claro, a mais icônica de todas... Davi e Golias. Exato. Golias era o campeão filisteu. Essa tensão era a realidade do dia a dia por gerações e gerações. Então não era um inimigo qualquer. Era o inimigo. E essa relação de poder, como é que funcionava? Israel estava sempre em desvantagem. Havia um fluxo e refluxo constante. Foi Davi quem finalmente conseguiu subjugá-los, sabe? Transformou eles em vassalos durante o reinado de Salomão. Ah. Mas aí, depois que o reino de Israel se dividiu, a balança de poder voltou a oscilar. Reis fortes de Judá, como Josafá e Uzias, conseguiam manter o controle. Mas, em períodos de fraqueza, os filisteus se reafirmavam. É esse pano de fundo de conflito sem fim que torna a profecia de Jeremias sobre uma destruição total E definitiva. Exato. Tão radical e chocante para quem ouvia na época. Ok. Isso estabelece o cenário humano. Agora vamos para o cenário político. O primeiro versículo tenta nos dar uma data. Antes que Faraó atacasse Gaza. À primeira vista, parece uma pista bem clara, mas na verdade é mais um enigma, né? É um desses detalhes que fascina os historiadores. O Dyer aponta que há duas possibilidades principais que se encaixam aí. A primeira seria por volta de 609 a.C. Foi quando o faraó Neco, do Egito, marchou com seu exército para o norte, atravessando o território filisteu para ajudar os assírios contra a Babilônia. Que era a potência que estava crescendo. Isso. Ele poderia ter atacado Gaza nesse trajeto. E a segunda opção? A segunda seria um pouco depois, em 601 a.C., quando Neco e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, travaram uma batalha gigantesca, muito sangrenta, perto da fronteira com o Egito. E Gaza estaria bem no meio do caminho. Exatamente. Sendo uma cidade estratégica na rota costeira, poderia facilmente ter sido atacada nesse contexto também. Mas espera um pouco. Essa incerteza na data não enfraquece a força da profecia? Quer dizer, como a gente pode ter certeza do cumprimento se não sabemos exatamente quando ela foi dita? Essa é a pergunta certa. E a resposta está em outra pista dentro do próprio texto. Uma que a gente pode cruzar com a arqueologia e com registros históricos. A profecia, um pouco mais para frente, menciona a futura destruição de Asquelon,
outra cidade filisteia importante. Certo. E aqui a gente tem sorte, porque as crônicas babilônicas, que foram descobertas séculos depois, registram com clareza que Nabucodonosor saqueou e destruiu Asquelon no final de 604 a.C. Ah, então isso funciona como uma âncora no tempo. A profecia tem que ter sido dita antes do final de 604, porque ela fala da destruição de Asquelon como algo futuro. É exatamente isso. Isso resolve a questão para a maioria dos estudiosos. E, mais importante, nos dá o quadro geopolítico completo. Os filisteus, com suas cidades na costa, estavam literalmente espremidos entre dois rolos compressores. De um lado, o Egito. Ao sul, um império antigo e poderoso. E vindo do norte, a Babilônia, uma força militar implacável e em plena ascensão. Eles não estavam perto do conflito, eles estavam no caminho da colisão. Nossa, era a pior posição estratégica que se pode imaginar. Sem dúvida. E a profecia capta essa ameaça do norte com uma imagem aterrorizante. O versículo 2 diz: Eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrente transbordante. Obviamente não estamos falando de chuva aqui. De forma alguma, as fontes são unânimes nisso. A torrente transbordante do norte é uma metáfora poderosa para o exército babilônico. E a imagem é perfeita, né? É muito visual. Uma enchente não negocia, ela não escolhe o que destruir. É uma força da natureza impessoal, avassaladora e que varre tudo que está no caminho. Era assim que a chegada dos babilônios seria percebida. E o texto, então, passa do visual para o sonoro, descrevendo o ruído dos cascos dos seus cavalos, o barulho dos seus carros de guerra. Mas o que mais me chocou foi o impacto humano. O versículo 3 descreve um pânico tão absoluto que os pais fogem sem sequer olhar para trás para ajudar os próprios filhos. O texto diz: os pais não voltarão para socorrer os filhos porque as mãos deles enfraqueceram. Espera um pouco, isso é brutal. A profecia realmente sugere que o pânico seria tão avassalador que o instinto humano mais básico, o de proteger os filhos, seria quebrado pelo terror. Exatamente essa imagem. Dyer destaca isso como um retrato do colapso social absoluto. Não é só uma derrota militar, é a desintegração do próprio tecido da sociedade. Entendi. Quando os laços familiares mais fundamentais se rompem por medo, não sobra mais nada. E esse colapso se estende para as alianças políticas também. A profecia menciona que os aliados dos filisteus, as cidades fenícias de Tiro e Sidom, também ficariam desamparados, porque a destruição seria tão completa que não sobraria ninguém para ajudar. E esse terror, toda essa imagem de pânico absoluto, não fica só no geral. A profecia meio que aproxima a câmera, né? E foca no luto desesperado de cidades específicas. Sim, ela nomeia Gaza e Asquelon como alvos diretos e descreve a reação dos sobreviventes. O versículo 5 fala que o povo de Gaza rapou a cabeça e que o restante do vale faria cortes na pele em sinal de luto. O que esses rituais significavam naquela cultura? Eram práticas comuns, mais extremas. Raspar a cabeça, se cobrir de cinzas e, em casos de dor extrema, fazer cortes no próprio corpo. Eram manifestações físicas de um luto e desespero muito profundos no Antigo Oriente Próximo. Interessante. A lei mosaica, aliás, proibia essas práticas para os israelitas, justamente por estarem associadas a rituais pagãos. Então, ao descrever os filisteus recorrendo a isso, Jeremias está pintando um quadro de dor sem consolo. Um luto que beira a automutilação, sabe? Prevendo não só a morte de soldados, mas a morte de uma nação. O capítulo inteiro constrói essa imagem de destruição inevitável, total. E aí, nos últimos versículos, a linguagem muda. A metáfora da inundação dá lugar a outra, talvez ainda mais direta. A espada do Senhor. Sim, e a forma como isso é apresentado é fascinante. O profeta Jeremias, que passou o capítulo inteiro anunciando o juízo, de repente parece que se compadece e entra num diálogo com a própria espada. Como assim? Ele clama no versículo 6, "Ah, espada do Senhor! Quando é que você vai parar? Volte para sua bainha, descanse e fique quieta." É quase como se o horror do que ele mesmo profetizou se tornasse pesado demais
e ele pedisse um momento de misericórdia. É um apelo desesperado. E qual é a resposta? A resposta é implacável e revela o ponto teológico central de todo o capítulo. O versículo 7 responde: mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhe deu ordens? Ele a dirige contra Asquelon e contra a costa do mar. Nossa! É uma imagem muito forte, essa ideia de um juízo tão inflexível. A espada não tem vontade própria. Exatamente. O exército babilônico, na visão do profeta, não está agindo só por ambição imperial. Ele se tornou um instrumento, a lâmina que executa um decreto divino. E por isso ela não pode descansar. Não pode. Não até que a sua tarefa esteja cumprida. Então, se a gente conectar todos os pontos, o que a gente tem é a história de um conflito antigo, amargo, uma nação pequena, pega no fogo cruzado de dois impérios gigantes, e tudo isso é interpretado não como um acidente da história, mas como um ato deliberado de juízo. Exato, e esse para mim é o insight mais poderoso que o Dyer nos ajuda a extrair do texto. O fascinante não é só que Jeremias previu corretamente a queda dos filisteus, o que de fato aconteceu. O verdadeiro insight é como a profecia enquadra o evento. Ela usa o caos da geopolítica, essa briga de gigantes entre Egito e Babilônia, como uma tela para pintar um quadro de soberania divina. Isso muda tudo. Muda! Para o profeta, a história não era aleatória. Os exércitos de Nabucodonosor, mesmo sem saber, eram um instrumento. Então não se trata só de prever o futuro, mas de dar um significado teológico ao presente, por mais caótico que ele pareça. A torrente e a espada não são forças cegas, elas têm um alvo e um propósito. Precisamente. A profecia afirma que por trás da aparente aleatoriedade da guerra e da política existe uma ordem, um propósito sendo executado. É uma visão de mundo que encontra um padrão divino no meio do que, para os filisteus, deve ter parecido o mais puro e brutal acaso. E a profecia termina assim, com essa imagem de uma força de juízo que não pode ser detida, simplesmente porque a humanidade deseja. Ela tem uma missão a cumprir. Isso deixa a gente com um pensamento final para refletir. Como é que as pessoas, em qualquer época da história, inclusive a nossa, encontram sentido ou até mesmo esperança quando são confrontadas com forças políticas, econômicas, naturais, que parecem tão avassaladoras, impessoais e inevitáveis quanto uma torrente transbordante ou uma espada que não pode descansar? Deus abençoe todos os ouvintes.